Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos aqui empolgadíssimos com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Estou aqui com meu amigo Misael, Dani Baião, Rafa abençoado. Rafa Lacerda. Lacerda. Deus abençoe todos nós, que seja um dia muito lindo que Deus vai falar aqui com a gente. Mas antes disso, já pega aí sua Bíblia, seu caderno, vamos orar, vamos falar com o Senhor. E hoje a gente vai falar de um assunto maravilhoso, então fique na expectativa, amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, de louvar o seu nome. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e trazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Que o nosso coração esteja nesse lugar de obediência, de devoção, de entrega, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém, glória a Deus. Você já tem uma noção aí, né, do tema? Gente, o tema hoje é a boa parte. Quem não ama aquela história da Marta e da Maria, né? Mas hoje a gente vai aprender com a Marta, olha só, né? A gente sim se inspira na Maria, né? Tem até livro, né? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Recomendo demais. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dessa Marta aqui e perceber que às vezes todo mundo tem um pouquinho de Marta, né? Às vezes até muito. Mas a gente vai tomar cuidado com isso aqui, nós vamos ser aqui exortados pela palavra e se for necessário mudar a rota, né? O Senhor é aquele que mais se importa com esse momento de nós escolhermos a melhor parte. E Ele está sempre pronto para nos ensinar sobre isso, amém? Então abra comigo em Lucas 10, 38, que diz assim: e aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos seus pés, ouvia Jesus falar a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Gente, vamos conversar sobre isso aqui. Então, Jesus chegou lá em Betânia, na casa da Marta e da Maria, né? Não sei se vocês lembram, também irmãs de Lázaro, e pelo qual aquele que Jesus ressuscitou. Então, era uma família muito querida de Jesus, né? Era uma família que vivia ali uma amizade, uma intimidade. E aqui a gente quer conversar um pouquinho sobre isso,
né? Eu até coloquei aqui, né? Deus quer nos encontrar no ordinário, Deus quer nos encontrar no momento comum, né? Às vezes a gente vai na igreja, é mais um culto, eu tô lá, eu tô no automático, eu tô levantando as mãos, eu tô repetindo as músicas. Às vezes no meu devocional, no seu, você tá lá, não, deixa eu ler aqui 10 capítulos, 3 capítulos, deixa eu fazer minha oração aqui pelo meu pai, para minha mãe, para minha irmã, né? Às vezes a gente age muito nesse lugar de automático, porque se acostumou com aquele lugar de intimidade, mas não de uma forma boa, porque tem aquela intimidade, e é essa que eu estou falando que é importante, da gente conhecer tanto a pessoa, porque aí a gente vai ter entendimento do time, como aconteceu com a Maria. Maria, Jesus chegou, eu imagino assim, o coração dela batendo forte, assim, acelerado, né? Nossa, Jesus chegou aqui, deixa eu sentar e ouvir. Aquele tipo de intimidade que ela estava com Jesus, era uma intimidade que percebeu a profundidade e a importância daquele momento. E aquela intimidade, às vezes, banalizada, que Marta estava acostumada, era, beleza, o meu amigo chegou na minha casa, deixa eu fazer alguma coisa para ele comer. Ou deixa eu arrumar alguma coisa para eu fazer, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho disso aí, porque, vez por outra, a gente fica meio Marta e Maria também. Né? A gente se acostuma com o ordinário, a gente vai fazendo as coisas sem perguntar para Jesus se tem algo mais importante a ser feito, ou se tem uma parte melhor para ser realizada, e a gente vai aí, vivendo entre Marta e Maria, né? E eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é interessante dessa história. Primeiro, eu acho que a gente não devia nem falar, Não, nós dois aqui, assim, ó, né? Marta e Marta. Acho que devia deixar as Marias falar primeiro. Os dois mais Martas conhecidos, Eu achei até né? que você ia deixar o Misa falar primeiro. Mas Pode agora, falar, pode vai. falar, Como pode eu já falar. comecei, deixa uma Eu já Marta tá confessando trabalhar. o pecado aqui. depois Já eu tá entro entrando em com arrependimento. raciocínio Tá bom, de Maria. tá bom. Depois você salva a gente, entendeu? É porque a Marta é impulsiva, Eu já quis né? refutar, Ela eu vai já quis aqui acontecer. refutar algumas coisas e tal. Aí eu já... É porque a Marta já chega assim, impulsiva, Durante todo acelerada. esse ano, nas lições de GCs, toda hora tinha uma lição para bater na gente. Essa foi a minha. Já começamos aqui já. Mas é interessante observar dentro dessa história que Jesus é um convidado especial da casa para as duas pessoas. Né? Porque ele não é um convidado que chegou e, então, você chegou, deixa tudo do mesmo jeito que está, porque Marta, ela se importa com as tarefas. Não, eu tenho um convidado especial aqui dentro da minha casa, eu vou fazer alguma coisa para ele. Mas Maria também se importa, só que ela se importa de se achegar para ouvir, né, Jesus e estar ali e se derramar aos pés dele. E existe uma importância nas tarefas. Sim. As coisas precisam de estar organizadas. Sim. As coisas precisam de estar ajustadas. E é onde eu e a Dani entra aqui, né? Vamos ajustar, vamos organizar. Defendendo vamos aqui, colocar as coisas no lugar. Mas existe um tempo para fazer todas as coisas, né? E a gente precisa de encontrar esse tempo com sabedoria. Né? É hora de organizar? Está organizado? Tá. Não está organizado, mas agora é hora de eu buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, as coisas se organizem lá. O pastor Flavinho fala, né, às vezes até em nossas reuniões, se a gente não consegue, se a gente não puder se desligar, porque tem uma situação para resolver, né, melhor a gente sair correndo, porque se Deus não puder resolver, quem vai poder resolver? Né? Então a gente se conectar mesmo em Deus e tal. E o quanto é importante a gente entender que o ordinário, Deus também está lá. Né? Ele está na organização, ele está no dia a dia, mas esses dias a gente tem que viver para fazer a vontade dele. Esses dias a gente tem que viver fazendo aquilo que ele mandou fazer. Né? Se Deus mandou eu organizar uma coisa, ajustar uma coisa, cumprir uma tarefa e eu estou fazendo outra coisa, eu estou errado também. Né? Não é só, eu vou viver minha vida agora para a igreja, vou ficar 24 horas dentro da igreja. Não. Da mesma forma que Deus nos manda se achegar na presença dele, ele também manda a gente andar em ação, proclamar o evangelho, viver o evangelho, construir um evangelho mesmo, né? De alguma forma, quando eu falo construir, mas construir um testemunho de pregação de vida para as pessoas. Mas, se a gente também não deixa as tarefas de lado para buscar o Senhor, a gente vai fazer as tarefas só por fazer. Né? E não é o objetivo, é fazer para o Senhor, fazer da forma que o Senhor quer, na hora que Ele quer. E aí a gente vai encontrar Ele no ordinário.
No meio dessas tarefas, a gente vai conseguir encontrar Ele. Por quê? Porque a gente está fazendo a vontade dele. Ele vai abençoar a gente na organização, vai abençoar a gente enquanto a gente está planejando, vai abençoar a gente enquanto a gente está executando uma tarefa. Mas por quê? Porque a gente está fazendo por Ele, na direção dele e na hora que Ele mandou a gente fazer, né? Da forma que Ele mandou a gente fazer. É a gente entender o time, né? Se você tem um ponto para a gente falar, é tipo, entenda o time, porque corre o risco da gente fazer coisas boas para Deus, legítimas, mas que Ele não pediu, né? Então, corre o risco da gente estar fazendo aquilo que a gente acha que tem que ser feito, mas Ele não está mandando a gente fazer. Então, a gente vai cair na desobediência, porque naquele momento, Jesus chegou naquela casa para ter um tempo com as duas, de ensino, de edificação, e uma delas entendeu, né? E a outra já foi agindo na impulsividade. Então, às vezes, a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo essa obra para Deus, mas espera aí, mas é isso que Deus quer de mim agora? Né? Porque eu posso estar fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, mas não posso, Deus pode ter algo muito mais especial, específico para fazer na minha vida agora, né? Então é a gente realmente ouvir Deus, né, falar com Deus e falar, peraí, o que eu tenho que fazer, né? E isso é uma coisa da gente prestar atenção. E aí nesse assunto, né, não entendendo o time, porque aqui nesse caso a gente já entendeu que a gente tem que entender o que Deus tem para aquele momento para a gente viver. Mas aqui, o que pode acontecer com uma pessoa que continua andando no ativismo, né, em relação ao próprio Deus, esse encontro, né, essa relação que ela possa ter com o próprio Deus e com o outro. Porque a gente vê uma Marta aqui, né, agindo de uma forma muito ríspida com Jesus atacando Maria. E como que fica isso, então? Então, eu tava, pensando sobre isso, sobre o texto, esse Marta, Marta, é no sentido de, né, repreensão mesmo. É igual quando a gente fala com o filho, chama o nome e fala 2 vezes, né, porque a coisa está grave. Então, Marta, Marta, repreendendo ela, né? E no sentido assim, pensa se a Marta tivesse... Jesus chegou e a Marta fala, não, quero receber meu Senhor da melhor forma. Deixa eu ir lá preparar um bolo para ele, deixa eu preparar um café para ele. E ela vem, traz aquilo, preparou. A Maria estava lá desde o começo, mas a Marta preocupou em servir o mestre. Aí ela foi lá, preparou, voltou e ficou lá ouvindo. Eu acho que a reação de Jesus não seria igual, estou conjecturando, mas eu sempre penso sobre isso. Porque era necessário. Toda vez que você recebe alguém em casa, se espera que você vai fazer um cafezinho, que você vai servir um bolo. Era necessário. E Jesus era aquele que estava ali no dia a dia, comum. Ele comia com os discípulos. Ele entrava naquela casa, como a Lívia começou dizendo, uma casa de uma família amiga. Então, isso é comum. Só que o que acontece? O time dela foi tão ruim que é isso que acontece. O coração fica de uma forma impuro. Porque, em vez dela ela perceber a plenitude do que era que a presença de Jesus estava ali, e, não, deixa eu fazer aqui rapidinho, levar lá e deixa eu sentar. Não, a Maria é esperta, já está lá, ó. Mas eu quero levar isso para o mestre, deixa eu lá também fazer rapidinho e levar. Não, aquilo fez com que ela se importasse com o outro. Aí ela tirou a visão dela, de Jesus, e veio acusar a coleguinha. Então, é aquilo assim, você tá fazendo alguma coisa e fala assim, mas será que a pessoa não está vendo o que eu estou fazendo? Será que ela não está vendo que eu estou trabalhando? Ela não vai trabalhar, não? Ela não vai fazer, não? Ela não vai servir, não? Então, ela ficou mais preocupada com o coração da outra, a atitude da outra, que com o próprio coração dela. E o coração dela já estava ruim, estava azedado, não estava bom, porque ela quis acusar a Marta de... ela quis acusar a Maria de algo ruim. Então, ela perdeu o pensamento dela. Então, Jesus repreendeu ela mais por essa atitude. Eu não acho que é o fato simplesmente dela estar trabalhando. É o tempo, ela realmente não entendeu o time ali, aquela coisa de servir o cafezinho, servir o bolo, uma hora ou outra ia acontecer. Mas Jesus estava falando o tempo todo. Só que ela perdeu tanto tempo ali com essa preocupação em torno disso, que ela amargurou tanto e ficou nervosinha com a Maria. E aí Jesus fala para ela, opa, não, presta atenção. Como assim? Eu já tive vezes, por exemplo, eu tenho essa característica, começamos brincando aqui, mas é verdade, e o Rafa também, e de estar ali, estar preocupado com o culto, a gente trabalha na igreja, então a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, acontece alguma coisa, às vezes não é nem da minha área, e eu estou lá preocupada, e aí, gente, vamos resolver e tal. E às vezes eu já entrei
saí ali do louvor e entrei lá para dentro para resolver algo e eu pensei, na verdade, o Espírito Santo me alertando, isso não era necessário agora. Você podia estar lá prostrada. Para quê? Não vai resolver nada isso aqui agora. Por que você não ficou lá no louvor, depois passasse o louvor, passasse a oração, porque no momento de intercessão você vinha fazer isso aqui. E eu me senti envergonhada, que é esse Daniele. Calma aí, entende? Tem um tempo para todas as coisas, né? E até brinquei aqui, mas é verdade, eu tenho essa coisa de fazer mesmo, assim, mas eu sou contemplativa, eu gosto de contemplar a beleza do Senhor, a beleza, a formosura dele. Só que às vezes essa preocupação exacerbada da coisa funcionar me tira alguns momentos. E eu já fui, assim como Marta, chamada a atenção pelo Espírito Santo. Daniele, não, agora não, larga, não precisa. E isso é bom, né? Assim, você ouve e quer aprender. Então, se você é como Marta, esteja sempre com esse coração aberto para aprender quando o Espírito Santo falar, não, larga isso, não é agora, vai ter um momento certo, vem aqui só me apreciar. E se você é como Maria, né? É bom já também. Tá bem. Já tá bem, mas às vezes também pode ajudar os coleguinhas Marta aqui, Vê com né? a Marta lá se tá precisando de alguma coisa. Gente. E isso é muito preocupante, né? Porque o que aconteceu também, né? Aqui no caso, né? Ela estava servindo a Jesus conforme o jeito que ela achava certo e ela estava impondo isso para Maria, né? Então, ela estava ali, né? Segundo as suas expectativas pessoais, colocando ali né? O peso na Maria. Daquilo que ela achava em cima da Maria. E ainda usando de manipulação, chamando a atenção de Jesus. Jesus não vai fazer nada. Na frente de todo mundo, porque estava todo mundo junto. E assim, é tão lindo, porque Maria não se justifica. Né? Então é bom demais ser Maria, gente, porque você fica ali na paz do Senhor. E a pessoa tá lá reclamando do seu serviço, do seu não serviço, do jeito que você tá fazendo. E você tá lá olhando para Jesus, eu sei o que Jesus mandou eu fazer, então eu vou continuar olhando para ele e vou deixar as Martas ficar falando aqui abobrinha do meu lado, porque eu tô focada em Jesus, né? E Jesus lidar com as Martas, ele falou com ela, né? Então é isso, a Maria estava ali plena, porque sabia que Jesus ia saber lidar com a irmã dela. Né? Então a Maria tá em paz com Jesus, olhando para ele, ouvindo. E a Marta tomar cuidado, porque às vezes a gente vai reclamar com Deus dos outros, né? Ô Deus, aí fulano, nossa, tá vendo? Fulano, o que ele fez? O que ele não fez? O que ele não faz? E Jesus, às vezes, quer exortar o nosso coração para a gente poder se aquietar mais, né? E aí, entra no último ponto, né? Da gente poder procurar entender a vontade de Deus. Né? A gente até teve esse tema no GC, mas eu achei pertinente a gente lembrar aqui essa atitude, né? Que a Maria teve de perceber o time certo, sentar ali e procurar entender a vontade de Deus para nós, né? Eu acho que tem algo no coração de Deus que eu acho que ele se preocupa muito mais do que aquilo com quem nós somos, do que com o que nós fazemos, entende? Sim. Quando a gente traz uma aplicação desse texto de Marta e Maria para a nossa vida pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da vontade de Deus sobre nós é que nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos filhos, nós somos ovelhas. João 10, 27 vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aqui está falando de uma relação de intimidade com o Senhor, uma relação de proximidade e a respeito de ouvir a voz do Senhor. O que chama atenção nesse texto aqui, que a gente acabou de ler, de Lucas, né? Que quem recebeu o Senhor foi Marta. Que quem convidou foi Marta. Ela abriu a porta. Quem abriu a porta foi Marta, né? Mas quem se ocupou diante da presença foi Marta também. Quem viveu ocupada, quem estava lá totalmente cheia de serviços e responsabilidades, foi Marta. O que a gente precisa entender é que o problema de Marta não tem a ver com o serviço, tem a ver com quem ela era. Não tem a ver com os afazeres ou as responsabilidades. Mas o Senhor, ele estava primeiro tentando mostrar um estado de quem nós somos. Mas quem de fato estava nos pés de Jesus? Maria.
Antes de você fazer alguma coisa, qualquer coisa, ou seja, para você mesmo, para sua família, ou até mesmo para o Senhor, você precisa entender quem você é. Então, eu acho que Maria, ela recebeu a boa parte, ela escolheu, na verdade, a boa parte, e essa não lhe foi tirada. Estar nos pés de Jesus não é uma ação, é um estado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que independente do que a gente vive no nosso dia, independente das nossas tarefas e obrigações, nós precisamos estar aos pés de Jesus. E quando você está aos pés de Jesus, mesmo no meio das suas obrigações, a gente estava até brincando aqui, antes do programa começar, que eu perguntei para o Rafa, quando eu era criança, ninguém me disse que a vida de adulto era tão corrida desse jeito. A Dani falou assim que ela queria ir para uma praia vender coco. Eu falei com ela, não é da sua estirpe isso aí, não. Você pode tirar da sua cabeça. Mas muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Marta, se acalma, entenda quem você é. Maria já entendeu. Então, estar nos pés de Jesus não é você ficar 24 horas dentro do seu quarto fechado. Porque a gente não tem o Senhor aqui como elas tiveram. Materialmente falando, presencialmente falando, pegando nele, literalmente. Mas elas estavam com a presença dele e nós temos a presença do Senhor no Espírito. O Espírito do Senhor habita em nós, testificando que nós somos filhos de Deus. Então, nos pés de Jesus, de uma forma como Maria estava, a gente se vê dentro do lugar secreto, no nosso lugar secreto, dentro do nosso quarto em oração e ouvindo a voz do Senhor. Mas o que o Senhor está nos convidando através desse texto aqui, não é para a gente fazer algo, é para a gente ser algo, entende? É para a gente ser quem Ele nos criou para ser. E quando você entende isso, não importa o que você esteja fazendo no seu dia, você vai ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar com você, você não vai atropelar as decisões, você vai tomar as decisões da maneira certa, porque antes de fazer, você entendeu quem você é. E isso me trouxe uma reflexão, né, uma memória de um exemplo que eu ouvi uma vez, nunca mais eu esqueci, né? Aquilo que a gente faz com Deus é muito mais importante do que aquilo que a gente faz para Deus. E aí essa ilustração fala assim, Deus é o nosso pai, certo? E sabe aquele pai que tem um carro e que chama o filho para lavar o carro, né? Chama o filho pequeno, vamos brincar, vamos lavar o carro? Eu preciso lavar o carro, filho, vamos comigo? A intenção do pai, a expectativa do pai não é que o filho pega e lave o carro do jeito que ele lava. Ou deixa o carro um brinco. Por quê? Porque ainda é um filho, ele está em processo de aprendizagem, ele está ali dependendo do pai. Então, quando o pai chama o filho para lavar o carro, na verdade, ele quer passar tempo com ele. Então, uma coisa que eu aprendi no ministério é, Deus está me chamando para passar tempo com ele, fazendo a obra dele. O carro é dele, é tudo dele. E esse momento ali, o que mais é importante é a minha comunhão com ele. Então, quando Deus nos chama para fazer algo para ele em relação ao ministério, faça comigo. Não é sem eu, não, é comigo, mas é para a gente desfrutar de uma comunhão perfeita. Então, todas as vezes que você sente um peso, uma sobrecarga, não, peraí, eu estou fazendo com Deus. É isso que ele falou para eu fazer agora, porque quando é com Deus, é prazeroso. Mesmo que tenha esforço, sacrifício, trabalho árduo, mas você está ali com o coração assim, transbordando, Jesus, é isso mesmo, olha que lindo, olha o que o Senhor fez, olha, o culto foi abençoado, olha tanta gente que aceitou Jesus, você está desfrutando aquele momento. Você está transbordando o Espírito Santo ali cheio, né? Então, é algo para a gente refletir, né? Estar com Jesus fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, porque aquele lugar, é o lugar de relacionamento e intimidade, que assim como Maria entendeu esse time, a gente possa entender também. Amém. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigada, Senhor, por termos nesse momento parado tudo, poder te ouvir. Que o Senhor venha continuar trazendo exortação, entendimento aos nossos corações e que sim, entremos em arrependimento e conserto, para que possamos agir cada vez mais como Maria, porque sabemos que a parte que é a intimidade, a comunhão com o Senhor, isso ninguém pode tirar de nós. E é isso que nós queremos, Senhor, viver esse lugar de relacionamento e intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Como Maria, que está nos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que
seus pés e dissestes: